Existe uma mentira silenciosa que foi plantada na mente de pessoas boas, e talvez você tenha vivido por ela durante anos sem perceber. A ideia de que ajudar todo mundo é uma virtude absoluta, de que dizer sim sempre é sinal de bondade, de que negar ajuda é egoísmo. Mas aqui está a verdade que ninguém tem coragem de dizer e que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Nem toda ajuda vem de Deus. E pior, existem pessoas que Deus permite que enfrentem dificuldades exatamente para que elas mudem, e quando você interfere nisso, você não está sendo guiado por compaixão, você está sendo guiado por emoção. E emoção, quando não é filtrada por discernimento, destrói destinos. Você já percebeu como isso acontece na prática? Você começa a se organizar. Sua mente começa a clarear. Você começa a tomar decisões melhores, a se posicionar com mais firmeza, a enxergar seu valor. E então, de forma quase cirúrgica, alguém aparece. Não é qualquer pessoa. É alguém com uma história forte, com um problema urgente, com uma necessidade que parece impossível de ignorar. E no fundo, você já sabe o que vai acontecer. Você vai ajudar. Porque você foi condicionado a acreditar que isso te torna uma pessoa melhor. Mas o que ninguém te ensinou é que ajudar a pessoa errada no momento errado, da forma errada, pode ser uma das decisões mais caras da sua vida. Caras em tempo, caras em energia, caras em propósito. Porque enquanto você está investindo em alguém que não quer crescer, você está deixando de investir naquilo que Deus colocou sob sua responsabilidade. E isso tem consequência. Silenciosa, mas real. Existe um padrão que poucas pessoas percebem. Toda vez que você começa a evoluir, surgem distrações disfarçadas de urgência. Pessoas que precisam de você. Situações que exigem sua atenção. Problemas que parecem maiores do que realmente são. E se você não tiver discernimento, você troca destino por distração. Troca crescimento por desgaste. Troca propósito por culpa. Sim, culpa, porque a maioria das pessoas não ajuda por sabedoria. Ajuda por culpa. Ajuda porque sente que deve. Ajuda porque tem medo de ser vista como alguém ruim. Ajuda porque não sabe dizer não, sem se sentir desconfortável. Mas deixa eu te mostrar algo que pode ser desconfortável no começo e libertador depois. Nem toda pessoa que precisa está pronta. E ajudar alguém que não está pronto não transforma aquela pessoa. Só prolonga o ciclo dela. Você já viu isso acontecer. A pessoa pede ajuda, você entrega. Nada muda. Ela volta. Pede de novo, você entrega de novo. E mais uma vez, nada muda. E depois de um tempo, você começa a perceber algo que ninguém fala em voz alta. Não é falta de oportunidade. Não é falta de ajuda. É falta de decisão. E quando você continua ajudando alguém que se recusa a decidir, você se torna parte do problema. Não porque você é ruim, mas porque você está sustentando aquilo que deveria quebrar. Existem processos que só acontecem quando a pessoa chega no limite, quando ela não tem mais para onde fugir, quando ela é obrigada a encarar a própria realidade. E quando você aparece para aliviar esse processo, você não está ajudando, você está interrompendo. E isso não só atrasa a vida dela, mas drena a sua. Porque toda energia que você coloca em alguém desalinhado é energia que você tira do seu próprio caminho. Agora me responde com sinceridade, quantas vezes você já sentiu lá no fundo que não deveria ajudar, mas ajudou mesmo assim? Aquela sensação sutil, quase imperceptível, mas que estava lá. Como um aviso, como um freio interno, como uma voz dizendo, não é por aqui. E mesmo assim, você ignorou. Esse tipo de erro não parece grande no momento, mas ele se acumula. E o preço aparece depois, na sua exaustão, na sua falta de foco, na sua sensação de estar sempre fazendo muito e avançando pouco. Por isso, antes de continuar, eu quero que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Comenta aqui embaixo, eu ajudo com sabedoria, não com culpa. Escreve isso, porque essa frase não é só um comentário, ela é um posicionamento. E posicionamento muda destino. E se você sente que precisa aprofundar esse tipo de mentalidade, entender como alinhar fé, decisões e prosperidade de forma prática, sem cair nesses ciclos de desgaste,
Eu deixei um material na descrição. É direto, profundo e foi feito exatamente para quem quer parar de viver no automático e começar a viver com clareza. Se fizer sentido para você, acessa depois. Agora presta atenção no que vem a seguir, porque existem sinais claros, mas ignorados, que revelam exatamente quem você NZO deve ajudar. E quando você aprende a reconhecer esses sinais, você para de desperdiçar energia e começa, finalmente, a construir uma vida que cresce na direção certa. O problema é que quase ninguém percebe quando a bondade começa a ser usada contra si mesmo, porque tudo isso vem disfarçado de necessidade, de carência, de urgência e muitas vezes até de afeto. Não chega com aparência de ameaça, não chega com maldade explícita, não chega dizendo que vai roubar sua paz, seu foco e sua energia. Chega pedindo compreensão, chega pedindo mais uma chance, chega contando uma história difícil, chega ativando em você aquilo que existe de mais nobre, que é o desejo de aliviar a dor de alguém. E é exatamente por isso que tantas pessoas espiritualmente sensíveis vivem cansadas, confusas e bloqueadas, porque foram ensinadas a abrir a mão antes de abrir os olhos, a se compadecer antes de discernir, a responder ao sofrimento aparente, sem perguntar o que aquele sofrimento está produzindo dentro da pessoa que o carrega. Existe gente que sofre, aprende, amadurece e se transforma. Mas também existe gente que sofre e transforma o próprio sofrimento em ferramenta de controle. E aqui está uma das verdades mais difíceis de aceitar. Nem todo sofrimento purifica. Às vezes, ele apenas revela com mais força um caráter que nunca quis ser confrontado. Por isso, você não pode olhar somente para a dor de alguém. Você precisa olhar para a postura dessa pessoa diante da própria dor. Porque há uma diferença profunda entre quem caiu e quer levantar e quem caiu, se acostumou ao chão e agora quer usar sua compaixão como colchão permanente. Um quer oportunidade, o outro quer sustentação. Um recebe ajuda e faz movimento. O outro recebe ajuda e cria dependência. Um honra a mão estendida. O outro passa a exigir essa mão como se fosse obrigação. É nesse ponto que muita gente boa se perde, porque confunde pena com missão. E pena, quando toma o lugar da sabedoria, faz você entrar em batalhas que Deus nunca te entregou. Nem toda necessidade é um chamado. Nem todo pedido é uma direção. Nem toda crise alheia é responsabilidade sua. Há portas que Deus não quer que você abra, porque atrás delas não existe propósito, existe desgaste. Há relações que parecem carentes de ajuda, mas na verdade estão famintas por acesso. Acesso ao seu tempo, à sua energia, ao seu equilíbrio, à sua clareza, ao pouco ou muito que você construiu com esforço, disciplina e renúncia. E se você não entender isso a tempo, começará a chamar de amor aquilo que, na prática, é invasão emocional. Talvez você já tenha vivido isso e talvez agora faça sentido pela primeira vez. Você ajuda alguém e, em vez de sentir paz, sente peso. Você estende a mão e, em vez de perceber gratidão, percebe acomodação. Você faz sacrifícios reais, reorganiza sua rotina, segura emocionalmente aquela pessoa, investe atenção, dinheiro, palavras, presença, orientação, mas nada se move. Pelo contrário, parece que quanto mais você dá, menos a pessoa reage. Quanto mais você sustenta, menos ela assume a própria vida. Quanto mais você tenta salvar, mais ela se entrega ao papel de quem precisa ser salva. E sem perceber, você foi colocado numa posição falsa de redentor, como se o destino daquela pessoa dependesse da sua capacidade de não recuar. Só que isso não é amor maduro. Isso é um laço adoecido. E laços adoecidos quase sempre se alimentam da culpa de quem tem coração bom, mas ainda não aprendeu a proteger a própria chama. Napoleon Hill dizia que um dos princípios mais poderosos para a construção de qualquer destino forte é a associação correta, porque ninguém cresce cercado por mentalidades que drenam, desorganizam e confundem. E isso não vale só para sociedades, negócios e amizades. Isso vale também para a forma como você escolhe para quem doa sua força interior. Toda ajuda é uma transferência de recurso. Sempre que você ajuda alguém, você está transferindo algo valioso. Às vezes é dinheiro,
Às vezes é tempo, às vezes é energia mental, às vezes é paz, às vezes é foco, às vezes é motivação, às vezes é esperança. E se você transfere isso repetidamente para alguém que não multiplica, não honra e não responde, você não está praticando generosidade sábia, está praticando desperdício emocional. E desperdício emocional empobrece, por dentro antes de empobrecer por fora. É por isso que muita gente não entende por que a vida parece travar mesmo quando está tentando fazer o bem. A resposta, em muitos casos, é simples e desconfortável, porque fazer o bem sem discernimento também produz desordem. Há pessoas que você ajuda e elas florescem. Há pessoas que você ajuda e elas se encostam. Há pessoas que recebem sua orientação com humildade e transformam aquilo em movimento. Mas há outras que recebem sua ajuda apenas para ganhar mais tempo na irresponsabilidade, mais fôlego na procrastinação, mais espaço na própria vitimização. E quando você alimenta esse ciclo, sua consciência começa a sentir que algo está errado, ainda que sua mente tente justificar. Você começa a se cansar sem entender exatamente por quê. Começa a perder entusiasmo, começa a sentir uma irritação silenciosa. Começa a ter vontade de se afastar, mas junto com isso vem a culpa, como se proteger sua paz fosse algum tipo de pecado. Só que não é pecado parar de alimentar aquilo que não quer amadurecer. Não é egoísmo colocar limites onde sua energia está sendo consumida sem fruto. Não é frieza discernir quem realmente quer ajuda e quem apenas quer um suporte eterno para continuar sem mudar. A espiritualidade verdadeira não anula a inteligência. Deus não pede que você abandone o discernimento para provar bondade. Deus não pede que você se torne combustível para pessoas que escolheram viver de desculpas. Deus não te chamou para ser fonte de sustento para toda mentalidade desorganizada que cruza o seu caminho. Há gente que não precisa de mais auxílio, precisa de confronto com a própria realidade. Há gente que não precisa de mais colo, precisa de responsabilidade. Há gente que não precisa de alguém resolvendo tudo por ela, precisa sentir o peso das próprias decisões para finalmente sair do lugar. E esse é um ponto muito sério, porque algumas das maiores perdas da sua vida talvez não tenham vindo de grandes tragédias, mas de pequenas concessões repetidas. Um favor que virou hábito, um socorro que virou obrigação, uma compreensão que virou permissão, um apoio que virou dependência. E aos poucos, aquilo que parecia apenas um gesto de bondade começou a ocupar espaços que pertenciam ao seu propósito. Você foi ficando sem tempo para o que importa, sem força para o que precisa construir, sem clareza para as próprias metas, sem energia para obedecer aquilo que sabe que deveria estar fazendo. E enquanto isso, a pessoa que você tenta carregar continua igual, porque o problema dela nunca foi apenas falta de ajuda, foi recusa em assumir a própria vida. Antes de seguir, eu quero que você deixe nos comentários uma frase curta, mas muito forte: bondade sem discernimento gera prisão. Escreva isso, porque há libertações que começam quando você tem coragem de nomear a verdade. E se esse tema está mexendo com você de um jeito profundo, o e-book que está na descrição foi pensado exatamente para isso, para ajudar você a desenvolver mentalidade, clareza espiritual e direção prática, sem continuar preso em ciclos que drenam sua energia e impedem seu crescimento. Leia no momento certo, com calma, porque algumas chaves não entram pela emoção do instante, entram pela consciência de quem decidiu amadurecer. E o que torna tudo ainda mais perigoso é que algumas pessoas não se aproximam somente da sua generosidade, elas se aproximam do seu futuro. Elas percebem luz em você antes mesmo de você entender o tamanho do que carrega. Percebem que você está mudando, que sua visão está ficando mais forte, que sua disciplina está crescendo, que sua fé está começando a produzir estrutura. E exatamente por isso, se conectam à sua vida não para celebrar seu crescimento, mas para se alimentar dele. Não querem caminhar ao seu lado, querem se apoiar em você. Não querem aprender a construir, querem encontrar quem construiu. Não querem desenvolver força, querem encontrar alguém forte o suficiente para poupá-las do processo.
E se você não abrir os olhos para isso, vai chamar de compaixão aquilo que, no fundo, está sabotando o que Deus começou a levantar dentro de você. Eu vou aprofundar os sinais mais perigosos de quem você nunca deveria ajudar cegamente, porque existem comportamentos que revelam, sem precisar de anúncio, quando uma pessoa não quer mudança, quer apenas alguém disponível para sustentar o caos dela. Existe um momento na vida em que você precisa parar de analisar apenas o que as pessoas dizem e começar a observar o que elas repetem. Porque palavras convencem por instantes, mas padrões revelam a verdade. E quando você aprende a enxergar padrões, você deixa de ser manipulado pela emoção do momento e passa a agir com consciência, com direção, com firmeza. O problema é que a maioria das pessoas ainda vive reagindo ao que ouve e não ao que vê sendo repetido, e é exatamente por isso que acabam caindo nos mesmos ciclos com as mesmas pessoas, oferecendo a mesma ajuda, esperando um resultado diferente que nunca vem. Se você prestar atenção com honestidade, vai perceber que existem sinais claros, constantes, quase previsíveis, que indicam quando alguém não quer realmente ajuda, mas quer apenas alguém que sustente a sua falta de decisão. E esses sinais não aparecem uma vez só. Eles se repetem, eles se confirmam, eles se acumulam. E mesmo assim, muitas vezes você ignora, porque dentro de você ainda existe a esperança de que dessa vez vai ser diferente, de que agora a pessoa vai mudar, de que talvez ela só precise de mais uma oportunidade. Mas existe uma linha muito fina entre dar oportunidade e alimentar um ciclo, e quem não enxerga essa linha acaba pagando um preço alto. Um dos primeiros sinais é a ausência de responsabilidade. Pessoas que sempre têm uma explicação, mas nunca têm uma postura. Sempre têm um motivo, mas nunca têm uma mudança. Sempre apontam fatores externos, circunstâncias, outras pessoas, o passado, a falta de sorte, a falta de apoio, mas raramente assumem o próprio papel na situação em que estão. E quando você ajuda alguém que não assume responsabilidade, você não está oferecendo solução, você está reforçando a ideia de que ela pode continuar assim, porque sempre haverá alguém para aliviar as consequências. Isso não é apoio, isso é manutenção do problema. Outro sinal extremamente claro é a repetição do mesmo erro com plena consciência. Não é alguém que não sabe o que está fazendo. Não é alguém que está perdido. É alguém que já recebeu orientação, já teve ajuda, já teve conselho, já teve oportunidade e mesmo assim escolhe repetir o mesmo comportamento. E aqui está um ponto que você precisa entender profundamente. Quando uma pessoa sabe o que precisa ser feito e não faz, o problema dela não é falta de ajuda, é falta de decisão. E decisão é algo que ninguém pode tomar por ela. Então, por mais que você insista, por mais que você explique, por mais que você tente abrir caminhos, nada muda, porque a raiz do problema não está fora, está dentro. Existe também aquele comportamento silencioso que poucos percebem, mas que revela muito, a incapacidade de valorizar o que recebe. Pessoas que não reconhecem esforço, que não demonstram gratidão verdadeira, que tratam sua ajuda como algo esperado, quase como uma obrigação sua. Elas não celebram o que você fez. Elas não usam aquilo como ponto de virada. Elas simplesmente absorvem e continuam pedindo. E isso é extremamente perigoso, porque quando alguém não valoriza o que recebe, ela nunca considera suficiente. E se nunca é suficiente, você entra em um ciclo infinito de entrega sem retorno, de desgaste sem crescimento, de esforço sem transformação. E talvez o sinal mais forte de todos seja este. A pessoa não quer mudar, mas quer continuar próxima de quem está mudando. Isso é mais comum do que parece. Existem pessoas que não têm disposição para enfrentar o processo de crescimento, mas têm interesse em se manter conectadas a quem está crescendo. Elas gostam da sua visão, gostam da sua energia, gostam da sua disciplina, gostam da sua clareza, mas não querem desenvolver isso nelas mesmas. Então, em vez de crescer, elas se aproximam. Em vez de evoluir, elas se apoiam.
E sem perceber, você começa a carregar alguém que deveria estar caminhando. E aqui entra algo extremamente importante que pouca gente fala. Nem toda proximidade é conexão verdadeira. Às vezes é dependência. Às vezes é apenas alguém tentando permanecer perto de uma fonte que ainda não aprendeu a proteger o próprio fluxo. E quando você não protege esse fluxo, você começa a se esvaziar. Não de forma dramática, mas de forma constante. Sua energia diminui, sua clareza fica mais turva, sua motivação oscila, e aquilo que antes era natural em você começa a exigir esforço. Você começa a sentir que está fazendo muito, mas avançando pouco. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque, em algum ponto, você começou a dividir sua energia com aquilo que não multiplica. Napoleon Hill falava sobre o poder da mente direcionada, sobre a importância de manter o foco em um objetivo definido, sobre a necessidade de proteger sua energia mental de influências negativas e desorganizadas. E isso não é apenas teoria. Isso é prática diária. Porque cada pessoa que você permite acesso à sua vida influencia, de alguma forma, o seu estado interno. E seu estado interno define suas decisões, suas ações e, consequentemente, seus resultados. Se você está constantemente envolvido com pessoas que drenam, que confundem, que não assumem, que não crescem, que não respondem, você começa, aos poucos, a perder a nitidez do seu próprio caminho. E esse é o maior perigo. Não é apenas ajudar alguém errado, é se perder no processo. Por isso, discernimento não é frieza. Discernimento é proteção de propósito. E talvez seja aqui que você precise tomar uma das decisões mais difíceis e mais importantes da sua vida. Entender que ajudar nem sempre significa permanecer acessível. Às vezes, a maior ajuda que você pode dar a alguém é se afastar o suficiente para que ela seja obrigada a enfrentar a própria realidade. Às vezes, o seu não é o único ambiente onde aquela pessoa pode finalmente crescer. Às vezes, o seu limite é o início da transformação dela. Mas para fazer isso, você precisa vencer algo dentro de você primeiro. A culpa. Porque enquanto você sentir culpa por proteger sua energia, você vai continuar abrindo espaço para aquilo que te enfraquece. Antes de continuar, comenta aqui embaixo: eu escolho discernimento acima da culpa. Escreve isso. Porque essa escolha, repetida ao longo do tempo, muda completamente a forma como você se posiciona na vida. E se você está percebendo que precisa fortalecer sua mente, alinhar sua fé com suas decisões e desenvolver uma visão mais clara sobre quem deve ou não permanecer próximo de você, o material que está na descrição pode te ajudar nisso de forma prática e direta. Não é sobre teoria, é sobre aplicação. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo, porque existe um momento específico em que continuar ajudando deixa de ser um erro e passa a ser uma forma de sabotagem direta contra o seu próprio destino. Existe um ponto na sua caminhada em que continuar ajudando certas pessoas não é mais um ato de bondade, nem um gesto de compaixão, nem uma tentativa de fazer o certo, é uma escolha silenciosa de se afastar do próprio propósito. E esse ponto não chega de forma dramática, ele não vem com um aviso claro, não existe uma placa dizendo "pare agora", mas ele se revela na repetição dos sinais que você já viu, já sentiu e já ignorou inúmeras vezes. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso, porque você não erra por falta de informação, você erra por insistência emocional. Você começa a perceber que está cansado de uma forma diferente. Não é o cansaço de quem construiu algo, não é o desgaste de quem avançou. É um cansaço vazio, um tipo de esgotamento que não gera progresso, que não produz resultado, que não traz satisfação. E quando você olha com honestidade, percebe que boa parte dessa energia foi direcionada para pessoas que nunca transformaram aquilo em movimento, em responsabilidade, em mudança real. E então surge uma sensação incômoda, quase inevitável, de que você está sempre começando de novo, sempre retomando o que foi interrompido, sempre reorganizando o que foi desorganizado. Esse é o custo invisível de ignorar o discernimento.
Porque toda vez que você diz sim para aquilo que não deveria sustentar, você diz não para algo que deveria estar construindo. E a maioria das pessoas nunca percebe isso com clareza, porque o erro vem disfarçado de virtude. Elas se orgulham de estar sempre disponíveis, sempre ajudando, sempre presentes, mas não percebem que, enquanto isso, a própria vida fica em segundo plano, os próprios projetos ficam adiados, o próprio crescimento fica comprometido. E existe algo ainda mais profundo aqui, algo que poucas pessoas têm coragem de encarar. Você não pode cumprir um chamado elevado carregando pesos que não foram designados para você. Não existe construção sólida quando sua energia está constantemente sendo drenada por demandas que não produzem avanço. Não existe prosperidade verdadeira quando sua mente está fragmentada entre aquilo que você precisa fazer e aquilo que você se sente obrigado a sustentar nos outros. Não existe paz quando você vive em um ciclo onde ajuda e nada muda. Porque ajudar alguém que não quer mudar não é amor, é resistência à realidade. E resistir à realidade sempre cobra um preço. Talvez esse seja o momento em que você precisa parar de olhar para o sofrimento das pessoas como o único critério e começar a olhar para a direção delas. Porque sofrimento todo mundo enfrenta, mas nem todo mundo decide sair dele. E quando você ignora essa diferença, você acaba tratando de forma igual quem está em caminhos completamente diferentes. E isso gera desordem. Há pessoas que Deus coloca no seu caminho para você ajudar, sim, para você apoiar, para você fortalecer, para você caminhar junto. E essas pessoas respondem, crescem, se movem, honram o que recebem e transformam aquilo em algo maior. Mas também há pessoas que Deus permite que passem pela sua vida como um teste, não para medir o tamanho da sua generosidade, mas para revelar o nível do seu discernimento. E é nesse teste que muitos falham, porque confundem coração aberto com ausência de limites. E limites não são barreiras contra o amor. São proteções para que o amor não seja distorcido. Quando você começa a entender isso, algo muda dentro de você. Você não se torna frio, você se torna consciente. Você não se torna distante, você se torna seletivo. Você não deixa de ajudar, você passa a ajudar da forma certa, no momento certo, para as pessoas certas. E isso muda tudo, porque a sua energia deixa de ser espalhada e começa a ser direcionada. Sua mente deixa de ficar dividida e começa a ganhar clareza. Suas decisões deixam de ser reativas e passam a ser estratégicas. E aos poucos, você começa a sentir algo que talvez não sentia há muito tempo: paz. Não a paz de quem evita conflitos, mas a paz de quem sabe exatamente onde deve estar, com quem deve caminhar e no que deve investir. E essa paz não vem de fora, ela vem da coerência entre aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Talvez você esteja percebendo agora que algumas das maiores viradas da sua vida não vão acontecer quando você fizer mais, mas quando você parar de fazer aquilo que nunca deveria ter assumido. Talvez o próximo nível não esteja em se esforçar mais, mas em se posicionar melhor. Talvez o crescimento que você tanto busca não esteja em ajudar mais pessoas, mas em parar de ajudar aquelas que estão te impedindo de crescer. E isso exige coragem. Coragem para dizer não sem precisar se justificar. Coragem para se afastar sem carregar culpa. Coragem para aceitar que nem todo mundo vai entender suas decisões. Mas principalmente, coragem para honrar aquilo que Deus começou a construir dentro de você. Antes de encerrar, eu quero que você escreva nos comentários uma frase que vai marcar essa mudança de mentalidade. Eu protejo minha energia para cumprir meu propósito. Escreve isso. Porque toda transformação começa com um posicionamento claro. E se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu sua visão, se te trouxe clareza, então você já sabe o próximo passo. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui você não vai encontrar mensagens vazias, você vai encontrar direção, consciência e verdade aplicada. E lembra disso, nem toda ajuda edifica, mas toda decisão consciente constrói.